noite a todos. Como a Alessandra já disse, já rezou por mim e me acolheu. Meu nome é Sandra, sou esposa do Fernando, que está ali na lanchonete. Nós somos vocacionados aqui na comunidade Sagrada Família. Ela também já falou o nome dos nossos filhos, né? Regina, Tobias, Amável, Estevão, Tereza. E hoje o Senhor me chamou, através da Alessandra, para falar sobre a educação dos filhos. É um tema que, assim, eu não pretendo e nem posso falar tudo o que é necessário em meia hora aqui no grupo de oração, né? Porque é um tema muito vasto e, assim, é muita coisa que precisa ser dita e que nós precisamos aprender a começar de mim, né? Mas, assim, naquilo que eu fui rezando e que Deus me colocou, quero só começar citando 2 versículos do livro de Provérbios, lá no Antigo Testamento. O primeiro diz assim, Provérbios 19, 18, que diz assim: corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te enfureças até fazê-lo perecer. E o outro versículo, um pouquinho para frente, que é Provérbios 22, 6, diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. E é muito interessante isso que está falando aqui no livro dos Provérbios. Aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, mesmo quando eles envelhecerem, vai ficar gravado na mente deles e também vai aparecer nas suas atitudes. Isso é palavra de Deus, não é palavra minha, né? Então, quando eu estava rezando assim e preparando essa pregação, eu coloquei assim alguns itens que, como eu disse, não é tudo que a gente precisa. Cada dia a gente descobre o quanto a gente precisa melhorar e se esforçar para educar nossos filhos, né? Mas, assim, dentro de uma mentalidade cristã, que é o que a gente almeja, né? Para educar nossos filhos, eu percebo, assim, o primeiro ponto. Para nós podermos educar nossos filhos, é o amor entre os pais e a fidelidade entre os pais. Porque quando o pai e a mãe se amam, eles já estão dando o primeiro passo para uma educação bem-sucedida do filho. Quando os pais se casam, né, na ocasião não é pais ainda, o casal, né, o homem e a mulher se casam, eles estão com aquele amor, né, aquela empolgação e tudo mais. Conforme o tempo vai passando, se esse amor, mesmo sendo provado, que todo mundo aqui que é casado, o amor é provado, não é? Ou está tudo do jeitinho quando casou, né? É provado, às vezes, nas doenças, no temperamento do outro, que você vai descobrindo cada vez mais como é, às vezes nas dificuldades financeiras. Então, quando os filhos, eles percebem, e eles vivem num lar onde os pais se amam, mas se amam verdadeiramente. Não é aquele amor de paixão, aquele amor de toda hora dar beijo, de entregar flor, de aquela euforia. Esse é o amor que começa. Mas o amor que permanece é aquele amor que é provado, aquele amor que só encontra motivos para não amar, mas mesmo assim continua amando. É desse amor que os nossos filhos precisam. A segurança dos filhos. Vocês que é pai e que é mãe, você pode concordar comigo nisso que eu vou falar. A segurança dos filhos está no amor entre os pais. Porque o amor verdadeiro, ele gera estabilidade na família, né? Então, assim, tem pais que têm uma estabilidade financeira, não é assim? Mas todos os pais que têm estabilidade financeira têm estabilidade no amor? Não, né? E tem muitos pais que, às vezes, passam, que é a maioria, né? Passam por dificuldade financeira, instabilidade financeira, por apuros fortíssimos, né? De perder emprego, de doença, às vezes é tudo que acontece ao mesmo tempo, mas o amor permanece, a fidelidade permanece. E aí, quando o financeiro se abala e o amor e a fidelidade permanece, a boa educação também permanece, não é? Não é assim? Agora, se vem a instabilidade do amor. O que é a instabilidade do amor? É quando há motivos para você ser infiel. Às vezes até há motivos,
Às vezes é o seu marido, eu vou ser bem assim, no extremo. Às vezes o seu marido pisou na bola, às vezes ele caiu no adultério, ou você descobriu que o seu filho tem uma doença grave, ou você precisa acolher na sua casa a sua sogra durante 7 meses. E aí? Cadê o amor fiel? Se o seu amor continuar fiel em todas essas circunstâncias, o seu filho, que está sendo educado por você, pai e mãe, ele está percebendo esse amor. E ele se sente seguro, sabendo que é amado pelos seus pais, porque ele vê que mesmo na instabilidade, mesmo nas desavenças, mesmo na insegurança, mesmo nas turbulências, mesmo quando falta o pão, os meus pais ainda se amam. E a criança pode faltar muita coisa na vida dela, mas se ela perceber esse amor dos pais, ela se sente segura. Ainda mais a criança, né? A gente às vezes está com os cabelos em pé, porque não tem que pagar as contas, mas a criança olha para a gente e vê que o pai e a mãe se amam. Estão lá de noite, lá com as continhas na mão, fazendo conta, rabiscando, mas estão unidos. A criança não está nem aí. Ela dorme despreocupada, porque ela sabe que os pais têm amor suficiente para passar por essa situação. Não é assim? Agora, é aquilo que eu falei, né? O filho inseguro, agora o contrário, né? O filho inseguro em relação ao amor entre os pais é inseguro em relação ao amor dos pais por ele. Aí que começa assim, a mexer na identidade do filho. Quando a gente vê que os casais começam a brigar muito, falar em separação, ou mesmo que eles não se separem fisicamente, dentro de casa não existe aquela harmonia, né? Aí o filho olha assim, aí começa diversos problemas com os filhos. Às vezes é a identidade que começa a balançar. O menino que via o pai como um herói, de repente vê o pai brigando com a mãe, batendo na mãe. Ele já não quer mais ser homem, porque ele, na visão dele, a figura de homem, peraí. Mas não porque ele tenha razão sobre isso. Porque ele, como filho, como criança ou adolescente, ele não está totalmente formado. E ele precisa desse amor, dessa fidelidade dos pais, para poder se sentir seguro e se desenvolver da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala de fidelidade, não é só a fidelidade do casal, quando o casal é infiel. Não estou falando só de adultério, não. Eu estou falando de amar todo dia. Vamos supor, se a sua esposa não age como você gostaria, e você já começa a falar mal, comentar com o seu amigo lá do trabalho, que a sua esposa é isso e aquilo, você não está sendo só infiel ao seu esposo ou à sua esposa. Você está sendo infiel aos seus filhos. Porque a fidelidade aos nossos filhos passa pela fidelidade do casal. Mesmo que a gente fale, não, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu não estou bem com meu marido, mas meu filho eu trato com carinho. Pode falar o que você quiser. Mas quando entra essa infidelidade, até no tratamento entre os pais, a gente também está sendo infiel aos nossos filhos. Quando a gente prometeu aquele amor lá no altar, até que a morte nos separe, isso inclui os nossos filhos. Esse amor não é só de um pelo outro, é o amor que desencadeia em todos da família. E não para só no pai e nos filhos, vai em todos aqueles que se aproximarem de nós. O segundo ponto, para quem quer educar os seus filhos bem, de maneira cristã, é a fidelidade a Deus. Em quem os pais têm buscado a confiança? Porque a gente sabe que só a gente, pai e mãe, a gente não consegue dar conta de tudo que a gente precisa com todos os nossos filhos, né? Não importa se você tem 1 filho, se tem 2, se tem 5. O seu desafio de educar é a medida certa que Deus escolheu para cada família. Não é além, você não está... Uma pessoa que tem 5 filhos não está se esforçando mais do que quem tem 2. Porque é a escolha de Deus, é o chamado de Deus para cada família. Mas e aí? A gente tem buscado aonde? Porque muitas vezes a gente age como pai e mãe. Se a gente simplesmente casar e deixar o barco correr, no mínimo a gente imita a paternidade e a maternidade dos nossos pais, não é assim?
Porque é aquilo que a gente recebeu, né? O que a minha mãe fazia, eu continuo fazendo. O que meu pai fazia, né? E aí vai vindo, além disso, vai vindo toda a influência, às vezes de novelas, da mídia, dos amigos, das amigas, dos casais mais próximos, das famílias mais próximas, do condomínio, não importa. Aquilo que está mais próximo como família, a gente acaba se influenciando. E querendo ou não, claro que a gente tem o livre-arbítrio de falar, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Mas se a gente não tiver assim muito consciente, né, a gente se deixa influenciar por tudo que aparece, né, com relação à educação dos filhos. Em quem que a gente tem que imitar a paternidade e a maternidade? A paternidade, ela deve ser um espelho da paternidade de Deus. Como é a paternidade de Deus? Quem soube imitar de maneira exemplar a paternidade de Deus? Por exemplo, São José. São José foi o pai adotivo de Jesus. Mesmo não tendo tido relação conjugal com Maria, ele foi fiel a Maria, fiel a Jesus. E da onde a gente vê que a gente deve assim, se espelhar como mãe? Será que todas as figuras de mãe que hoje tem na sociedade é para a gente imitar, mulher? O que vocês dizem aí? Onde a gente deve buscar, assim, porque a gente tem que buscar inspiração, não é? A gente não aquilo que é bom deve ser imitado, deve ser aprendido. E quais são as mulheres que passam pela sua vida, as mães que têm passado pela nossa vida? Será que todas elas oferecem bons exemplos para nós? Então eu vejo que a gente deve imitar a maternidade de Maria. A maternidade de Maria que soube educar seu filho, que passou por momentos muito difíceis, financeiros, momentos que ela teve que fugir para proteger o seu filho. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, quantas vezes a gente vê os desafios dos pais aí, que às vezes tem que ficar sem comer para pagar o tratamento de um filho, né? Ou às vezes acolher os pais em casa, ou sair da sua casa para ir cuidar do seu pai que é idoso. Em tudo isso, a gente não vê o exemplo de Maria? Agora, esse exemplo de mulher, de mãe, que tem sido oferecido para nós, de que a mulher é dona, assim, é totalmente dona do seu corpo, a ponto de ela escolher se ela quer continuar gerando o filho no ventre ou não, a ponto de ela colocar sempre em segundo, terceiro ou em quarto plano a maternidade, né? Colocando sempre profissão em primeiro lugar, posição em primeiro lugar. E sempre a maternidade, você vai ver, né? Vai ficando sempre em último lugar se sobrar tempo. Não é assim? Mas essa é a maternidade que a gente tem que ter de inspiração? Não. Então, como que a gente pode se inspirar em alguém que a gente não é fiel? A gente não quer ser fiel a Deus? Então, a gente não pode simplesmente ser pai e mãe e deixar o barco correr. Deixar a natureza agir. E o espiritual? E aquilo que Deus deu para nós? Aquilo que é promessa de Deus na Bíblia? Eu até coloquei aqui assim, que nós não tiraremos exemplos bons de novelas, e para a gente ter cuidado com de onde a gente repete os nossos comportamentos. E para que toda a nossa família seja salva, o que a gente precisa? Qual é uma das promessas de Deus na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Isso não é uma promessa? Aqui, foi Paulo que disse para o moço que estava lá cuidando do portão, né, o guarda. Ele disse essa frase para ele, porque ele tinha perguntado assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que ele respondeu? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Ele não disse simplesmente assim, procura fazer o bem, tem uma reta intenção e a sua família vai ser salva. A gente precisa crer naquele que traz isso para nós, que é Jesus Cristo. Assim a nossa família vai ser salva. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Um exemplo, né, de como, às vezes, a família é influenciada por outras fontes que não por Deus, que ela não está sendo, muitas vezes, fiel a Deus na sua família. Por exemplo, uma mãe que lá no coração dela, ela reza,
ela sente uma vontade muito grande de estar mais tempo em casa com seus filhos. Tem diversas situações, eu não vou generalizar. Mas há situações em que a família tem uma renda que permite que a mulher fique cuidando mais tempo dos filhos, ou arrumar um trabalho que ela consiga conciliar, ficar um pouco mais com seus filhos. Só que aí vem os pais, vem o vizinho, vem mais não sei quem, vem o patrão e fala, não, você não pode largar. Olha a posição que você está no seu trabalho, você foi promovida. Deixa o seu filho lá na creche e eu vou te dar uma promoção. Aí aquela mãe que trabalhava 6 horas, ela começa a trabalhar 14, 16, contando o seu horário de trabalho e as horas extras. Será que ela está sendo fiel a Deus? Deus não permitiu, com aquela renda que ela tinha, de poder dar um pouco mais de atenção para os seus filhos? E ela está sendo influenciada nessa decisão por quem? Pela escolha de Deus ou pela escolha que outros fizeram no lugar dela? Não é assim? Por exemplo, um casal cristão que ia na missa, que participava, que tinha o seu tempo de oração. Com a chegada dos filhos, tudo muda, né? Começa a vir os filhos, a rotina muda, o horário muda. Aí o pai e a mãe falam assim, não dá, não vai dar tempo, os filhos estão bagunçando muito na missa, a gente tem que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para pagar a escola do filho. E aí começa a deixar um pouquinho Deus mais de lado. E aí, cadê aquela fidelidade a Deus? Eu digo assim, por experiência própria, carrega o seu filho, mesmo chorando, mesmo fazendo bagunça, carrega o seu filho para a missa, né? Porque assim, não tem outro lugar para os filhos aprenderem a fidelidade a Deus, a não ser o colo dos pais. E mesmo que você nunca passou por isso, que você diga assim, mas meu filho já é grande, ele não quer mais. Começa como se ele fosse um bebezinho ainda. Porque mesmo quando os filhos estão no nosso colo, eles estão vendo a nossa dificuldade. Às vezes a gente não dormiu à noite porque o filho estava doente, porque a gente está cansado, por diversos motivos, que trabalhou até tarde. E o nosso filho, que a gente acha que ele não está vendo, ele está vendo que você acordou e carregou ele para a missa, e foi para a missa. Assim que o nosso filho vai aprendendo o que é ser fiel a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo quando o corpo não quer obedecer. Né? Então, qual é o lugar onde os filhos aprendem a fidelidade a Deus? É no colo dos pais. Outro ponto que a gente vê muito hoje em dia, né? É gastar tempo com os filhos. Se a gente é pai e mãe, a gente tem que saber. O nosso coração inteirinho, que a gente tinha de solteiro, vou dizer assim, bem vulgarmente, já era. O nosso coração, ele é dividido no começo, né? É Deus, é o seu marido ou a sua esposa, ele está lá divididinho, né? O tempo de cada um. Aí vai chegando os filhos, não importa quantos sejam. O coração do pai e da mãe se vê dividido não no sentido de ruim, mas dividido assim, de você conciliar o tempo e o seu amor para todos da sua família. Então, o coração do pai e da mãe se vê dividido pelo Deus, seu esposo ou a sua esposa e o seu número de filhos. Não adianta a gente falar assim, mas eu tenho muitos filhos, então eu não tenho tempo. Se Deus te deu os filhos que Deus te deu, Deus providencia o tempo. Deus providencia a qualidade do tempo. Nós precisamos ter tempo para cada um deles. Talvez não sobre tempo para você fazer aquela faxina que você gostaria. Sua casa está um brinco, como era quando vocês não tinham filhos, né? Talvez não sobre tempo para você fazer, assim, ter todos os momentos que você tinha quando era solteira. Mas não podemos a gente arrumar desculpa para dizer que nós não temos tempo para os nossos filhos, né? Aí eu vou dar um exemplo assim. Como que os filhos vão fazer essa experiência de se sentir amado por nós? Será que é dando brinquedos caros? Dando aquele celular, o último modelo que ele está pedindo? Eu vejo assim, que aquilo que marca a vida dos nossos filhos, todos nós somos filhos também. O que te marcou com seu pai e sua mãe? Não foi o tempo que eles gastaram com você? Não é assim?
aquele tempo que ele deixou de fazer o que ele estava com vontade para te ajudar na lição da escola, para brincar com você, sentar no chão. A gente não esquece isso, né? Eu não esqueço dos momentos do meu pai me levando no parque, me segurando aqui por debaixo dos cotovelos, me levantando para cima. Agora, o que ele me deu de presente, isso eu não lembro. Então, o que vai ficar marcado na vida dos nossos filhos? Não é o tempo que a gente gasta com eles? Por exemplo, a gente vê muito hoje em dia, às vezes se desculpando por causa da correria, que muitos pais falam assim, o filho entra na escolinha às 7 horas da manhã, fica o dia inteiro e sai às 7 da noite. Aí o pai vai buscar o filho na escola e ainda olha assim, mas ele não tomou banho, ele não jantou? Porque às vezes o pai não quer nem ter o trabalho de, em casa, alimentar o filho, ou trocar uma fralda, ou fazer lição de casa com ele. Porque ele tem trabalho para terminar de fazer. Tem internet para ver, tem novela para ver. E se o filho dormir mais cedo, é melhor. Já quer se livrar. Eu não estou falando isso para acusar ninguém. Eu estou falando isso porque é o que a gente vê no mundo, né? Mas a gente tem que se policiar para dar um tempo de qualidade para os nossos filhos. Se o teu filho precisa ir na escolinha, ele é pequeno, quando você for buscar, larga as outras coisas, põe seu filho no colo, conversa com ele, come junto, come lanche junto, pergunta como é que foi na escola, olha as unhas dos seus filhos, sente o cheiro do seu filho, fica abraçadinho com ele. Isso, mesmo que você consiga fazer meia hora isso, é isso que vai contar de lembrança na mente dos seus filhos. E até coloquei uma frase assim, tem muitas babás que foram notadas mais a ausência dessas babás pelas crianças do que a morte das suas mães. Tem muitas crianças que sofreram mais quando a babá foi embora do que quando sua mãe morreu. Por quê? Quem que dedicou atenção para ela? Né? Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Eu tenho gastado tempo com os meus filhos? Outro ponto. Eu vou correr um pouquinho aqui. Conhecer os filhos e aceitar as diferenças de cada um. Incentivar seu crescimento. Cada filho é único. Cada filho vai ter um gosto diferente, temperamento diferente. E aquilo que eu falo para um filho, a gente tem a mesma educação, a mesma moral, o mesmo valor, mas a maneira de chegar nesse filho e ensinar, ou fazer uma correção, para um vai repercutir, para o outro não. O outro vai responder mais lento. Um está certo e o outro está errado? Não. Nossos filhos são diferentes. Não importa o número de filhos, cada um é diferente, vai responder diferente ao que você fala. Porque cada um é único. E a gente não deve ficar comparando eles a todo momento. E até nessas diferenças, nessa criatividade que a gente tem que ter de lidar com cada um deles, Deus vai santificando a gente. E à medida que Deus te deu com seus filhos, e o temperamento mais difícil daquele seu filho, é a sua medida certa para você, se você quiser, se você escolher, se santificar e ir para o céu. Viu? Então, não é... Se você fizer várias ladainhas, rezar vários terços, mas se você não assumir a cruz desse teu filho que te dá trabalho, você não vai chegar lá no céu. Pelo seu filho, pelo temperamento do seu filho, a dificuldade de educar, mas sem desistir, é isso que faz o nosso caminho para o céu. Então, a gente estimular aquele filho que é mais lento, refrear o filho que é mais agitado, estimular aquele que é mais distraído. Tudo isso é individual. Como o amor de Deus é individual, o amor do pai e da mãe, tem que ter essa sensibilidade de saber que não é tudo... Põe tudo no mesmo saco. Não é assim. Eles precisam também do nosso amor individual. E a gente tem que ajudar, né? Cada filho a descobrir a sua vocação, seus dons, suas aptidões, que são diferentes entre um e outro. E uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar é sobre o amor e a firmeza. O amor e a firmeza, eles têm que estar
igualados na balança. Porque a gente tem que demonstrar amor para os nossos filhos. Beijo, carinho, abraço, atenção, contato físico. O filho precisa disso. Mas será que é só disso que ele precisa? A gente também tem, na mesma medida, a gente tem que ter a firmeza. Porque onde sobra amor e falta firmeza, não é um lar equilibrado. E onde sobra firmeza e falta amor, também não é. Aí, para dar um exemplo, assim, o lar onde tem mais amor do que firmeza, ou mais firmeza do que amor, é como se fosse uma pessoa que está bem vestida para uma festa, só que está descalço. Ou como uma pessoa que tem um sapato lindo, uma mulher de salto, com um sapato lindo, lindo, e com a roupa toda esfarrapada. Falta, não está equilibrado esse lar. Então, aí para dar um exemplo, né? Se a gente, por exemplo, todo momento a gente está, filho, eu te amo, e beija, 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 abraça, carinho. Só que aí ele chega da escola e deixa o tênis jogado no meio da sala, você vai lá e pega e guarda. Será que está equilibrado o amor e a firmeza? É que assim, a tendência de quem ama, você dá carinho, você recebe o carinho. Mas quando você é firme, você recebe carinho? Não, né? A gente, muitas vezes, os filhos não querem a correção, né? Então, a gente, para não ser contrariado pelos nossos filhos, para não sofrer com o desagrado dos filhos, a gente tem a impressão que ele nos ama menos, a gente não quer ser firme, a gente quer só amar. Só que a gente também vai colher os frutos disso. Então, eu digo assim, né, que todo o carinho, tanto o carinho e o amor, quanto a correção, eles vão ser mais dignos de crédito, eles vão funcionar mais quando eles têm o mesmo peso e onde não falta nenhum dos dois. A família Martin, a gente lendo o livro dos pais de Santa Teresinha, a gente via que eles tinham assim, aquele carinho com as meninas, com as 5 filhas que eles educaram, né? E a Zélia Martin, ela fazia o ponto de Alençon, e ela tinha encomendas, muitas encomendas. Aí as meninas, mãe, vem brincar, chamava para brincar. Aí ela conta lá nos relatos que ela respirava fundo, abandonava a agulha e ia brincar com elas. Só que aí o que acontecia? Caía a encomenda. Aí as filhas iam dormir, ela ligava a lâmpada, ficava até tarde fazendo a encomenda, para dar conta da encomenda e dar conta de amar as filhas. Isso não é dar o amor? Só que aí no dia seguinte, na hora do almoço, que eles é falado também nesse livro, né, História de uma Família, fala assim que eles não deixavam as filhas deixar nada no prato. E às vezes era uma briga. Porque isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto. Quem aqui não vive isso como pai e mãe, né? Mas não tinha sobremesa se não comesse toda a comida. É desgastante, não é? Mas precisa. Eles não deram amor? A minha tia, minha mãe de criação, ela dizia assim, quem dá o amor, dá o ensino. Né? Quem dá o amor, dá o ensino. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Outro ponto muito importante é a autoridade do pai e da mãe. E não uma autoridade individual, mas uma só autoridade do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe, eles têm que ter, assim, comum acordo naquilo que eles querem passar para os seus filhos. O marido e a mulher são iguais? Não, né? Eu e o Fernando, a gente tem muitas diferenças. Mas em muitas coisas que a gente vê de desafios dos nossos filhos, a gente para, a gente fala, e aí? O que a gente vai fazer? A gente vai deixar ou não vai deixar? O que a gente vai falar para eles? O que a gente não vai? Aí um fala, eu acho isso, eu acho aquilo. Às vezes a gente não concorda, mas aí a gente reza, e eu cedo um pouquinho, ele cede um pouquinho, e a gente chega num ponto. A gente vai fazer assim, então. Às vezes os dois estão meio desagradados, porque afinal eu tive que ceder um pouco, ele também. Mas aí, quando chega à frente dos filhos, está lá na mesa, na hora de comer, está na hora lá da confusão. O Fernando fala A e eu falo A. Aí ele fala B, eu falo B.
Mesmo às vezes saindo, né, aqui da garganta, assim, né? Porque os filhos já estão esperando. Pai, pode? Não. Aí já olha para a mãe. Aí eu falo, é não. Seu pai não falou não? É não. Entendeu? Então, assim, ter essa unidade na autoridade. O que acontece quando o casal tem uma autoridade, assim, vulnerável, instável, a mãe deixa, o pai não deixa, o pai deixa, a mãe não deixa? É um lar que às vezes é desgastante. E o filho está inseguro. Por quê que ele está inseguro? Porque ele vai escolher aquilo que ele achar melhor. Se o que o pai falou é melhor, eu vou seguir o meu pai, e a minha mãe não. Se o que a minha mãe falou é melhor, entendeu? E vai assim, né? Só que aí, o que gera na criança? Essa insegurança. E uma coisa muito importante, tanto para o pai e para a mãe, a gente não pode tirar a autoridade um do outro. Como eu disse, mesmo que isso seja difícil, da gente... Às vezes a gente não concorda, a gente não pode tirar a autoridade. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho, falta só um pontinho aqui para eu terminar. Estão lá, todo mundo almoçando, a família está comendo. Aí o filho aperta o ketchup e derruba na blusa da escola. Aí o sangue da mãe e do pai faz assim, né? A mãe lembra que não tem outra camiseta no armário. O pai já está nervoso porque está atrasado. Aí o pai já briga, já dá um murro na mesa e fala que não podia ter feito aquilo, já dá um castigo. Aí a mãe olha assim, daquela olhadinha, né? Aí se a mãe fala assim, não fala assim com o menino. Não grita com ele. Pronto. Já está instalada a falta de respeito do filho pelo pai. Porque o pai falou, a mãe não concordou, proteger o filho. Isso não pode. Quantas vezes... Acontece isso lá em casa também. Ambas as partes. Às vezes eu sou um pouco... Excedo um pouco na correção, ou o Fernando também. Só que aí, aí o filho olha para a gente fala, é isso aí. Aí depois, a sós... Aí eu falo, Fernando, você não acha que você pegou um pouquinho pesado? Você não devia ter falado assim? Ah, é verdade, tá? Da próxima vez a gente conversa, acerta. Mas quando o filho vem falar com a gente, o que seu pai falou? O que sua mãe falou? Ah, falou isso, então é isso. E nisso tudo, os filhos vão percebendo que a gente tem uma linguagem só. E o mais provável é que eles sigam essa linguagem. Ele não vai escolher a linguagem mais insegura para viver. Por exemplo, se isso continuar acontecendo, a gente pode hoje, quando eles são crianças, é uma coisa. Mas a gente pode, lá na frente, perceber que, às vezes, nosso filho está usando droga e a mãe, para o pai não saber e ele é muito bravo, a mãe esconde do pai, para o pai não corrigir demais, o filho não bater no filho. Isso veio da onde? Não veio lá de quando ele era criança? Aquela mania da mãe super proteger? Mesmo que seja doloroso você ver seu marido ou sua esposa dando correção no seu filho, concorda. Nossos filhos precisam dessa união na autoridade. Então vamos receber Jesus que vem, pedir que ele venha dar todo esse auxílio do Espírito Santo para nós bem educarmos nossos filhos. Vamos preparando o nosso coração para receber o nosso Salvador, o Salvador das nossas famílias. E juntos cantemos. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao
a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei que à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei que à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Que nós possamos pedir ao Senhor, que está aqui no nosso meio, esse lar feliz que nós tanto queremos, que nós tanto esperamos. Feliz em seus resultados, na educação dos nossos filhos. O nosso lar não pode ser aquele lar onde reina a tristeza, onde reina somente regras. Nós devemos sim no nosso lar ter regras. Nós precisamos, Senhor, de horários para os nossos filhos acordarem, para comer. Nós precisamos de disciplina, Senhor. Mas também precisamos dosar todo o amor, Senhor, pelos nossos filhos. Todo momento de lazer. Que nós pedimos, Senhor, a Ti, Senhor, sobre os nossos lares. Todo equilíbrio, Jesus, entre o amor e a firmeza. Nós pedimos, Senhor, que cada vez que os nossos filhos voltarem para casa da escola, da faculdade, Senhor, do trabalho, que eles fiquem ansiosos para estarem em casa. Que a casa, o lar, seja um lugar feliz, Senhor. Um lugar onde eles se sentem amados, seguros, acolhidos, Senhor. Mas também corrigidos, Senhor. Um lugar onde eles possam crescer para dar frutos lá fora, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a criar os nossos filhos como bons cidadãos no mundo. Não como pedras que atrapalham, Senhor. Pessoas que dividem, pessoas que caluniam, que mentem, que roubam, Senhor. Que não sejam pessoas invejosas, Senhor. Por conta, muitas vezes, da nossa má educação que nós damos aos nossos filhos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer. Que a gente não tenha medo de se gastar. De se desdobrar, Senhor. No amor e na firmeza com os nossos filhos, Senhor. E que na medida, Senhor, que eles recebem o nosso amor, a educação, Jesus, mesmo com os nossos joelhos, nossos braços cansados, mesmo às vezes com os nossos travesseiros molhados por chorar, Senhor, que nós não desistamos, Senhor, da educação dos nossos filhos. Eles precisam de nós, Senhor. Na infância, na adolescência, mas até a morte, Senhor. A nossa missão só acaba com a morte, Senhor. Por isso, vem nos fortalecer a nós, pais e mães, em toda a missão que o Senhor nos deu.
Nós não estamos sozinhos nessa missão. O Senhor luta conosco, o Senhor nos ajuda. O Senhor sempre envia pessoas para nos ajudar. Providência através das pessoas. Vem em nosso auxílio, Senhor. Que diante de tudo aquilo que é falado fora de casa, Senhor, que o que possa ser mais forte na vida deles, Senhor, seja aquilo que nós fazemos em casa por eles, Senhor. Eu até trouxe aqui eu recebi na minha casa uma propaganda. Não preciso nem falar de onde é, porque não importa. Mas olha só, o slogan da propaganda era assim, dirigido aqui inicialmente para os adolescentes, né? Que diz assim: boas garotas vão para o céu, garotas más vão aonde querem. Aí, não sei se tem alguma câmera aí para pegar. Ó. Será que tudo isso que a gente recebe pela internet, pelo correio, pela televisão, será que vai ser forte? O que você ensina está sendo forte o suficiente para combater isso? A ponto de o que é mal parecer bom e o que é bom parecer ruim? E isso é uma propaganda de uma série ou de um filme das rebeldes. É isso que nós esperamos para os nossos filhos? Na hora que eu recebi isso em casa, eu falei, puxa vida. Aí eu chamei a Regina, eu só mostrei, eu falei, filha, dá uma olhadinha aqui. Eu falei, o que você... Eu não falei nada, eu só falei, o que você acha? Aí ela falou assim, mas não é o contrário? Mas quantas crianças, quantos jovens não dizem que é o contrário, que está certo? Porque quando diz aqui, boas garotas vão para o céu, tem uma ironia tremenda, como se o céu fosse pouca coisa. Eu substituiria essa frase que aqueles que não são bons não vão para o céu. E nem vão para onde querem. Para onde você quer ir? Para onde você quer que o seu filho vá? E ainda não para aqui. Quando a gente abre o folheto, está escrito assim: apaixone-se pelas más companhias. E isso não incomoda ninguém. Quem recebe isso em casa já está, né? Ó, quer filmar lá de novo? É porque a imagem também, acho que, às vezes, muitas vezes a gente olha assim, a gente se surpreende, né? Apaixone-se pelas más companhias. E como isso é um slogan assim, só comercial, que é para chamar a atenção mesmo, acho que ele cumpre o papel. Só que o que está por trás dessas mensagens não está só nesse folheto, está o tempo todo. O tempo todo na escola do seu filho vão dizer isso para ele. O tempo todo na televisão vão dizer isso, na internet vão dizer isso o tempo todo. E eu não digo para você dizer o contrário na sua casa, mas faça o contrário na sua casa. Crie um desejo de céu para o seu filho. Faz o seu filho desejar o céu. A gente vai colher os bons frutos. Talvez a gente não esteja vivo para ver. Mas muitas vezes o seu filho pode não ter aquela faculdade que você gostaria. Mas a principal coisa que você pode pedir para o seu filho é a salvação. É o céu. Porque tem muitas pessoas formadas e não formadas no inferno. E tem muitas pessoas formadas ou não formadas no céu. E o que é mais essencial para a nossa vida? Uma vez, assim, a gente partilhando esses exemplos, assim, uma vez a Mabri, ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu tô meu coração muito apertado. Eu falei, por quê? Ela falou assim, mãe, amar dói. Eu falei, olhei assim, falei, onde que ela vai chegar, né? Eu falei, dói, filha, às vezes dói. Ela falou assim, é porque eu fico pensando em Jesus, aí dói assim, que eu tenho vontade de morrer e ir para o céu. Eu falei, ai meu Jesus, toma conta, né? Menos, né? Mas assim, a criança é tão inocente, né?
Mas ela fala, às vezes, a verdade, não é assim? Aí eu expliquei para ela, né, que continua amando Jesus, mas a hora de ir para o céu cada um sabe, né? Tomara que seja quando ela estiver bem velhinha, né? Aí a criança pergunta mesmo, aí ela fala, mãe, mas você vai morrer bem velhinha. Eu falei, se Deus quiser, bem velhinha. Então, assim, a gente tem que colocar esse desejo de céu no coração dos nossos filhos. E talvez eles não tenham tudo o que eles querem. Talvez você vai dormir chorando porque você não deu aquilo que ele queria, aquele brinquedo. Ou você não pôde fazer aquilo que você gostaria de dar naquela hora, mas você não deu. Mas eu te falo, pai e mãe, se você deu o céu, se você pôde dar um pouquinho de Deus para ele, descansa em paz essa noite, porque você fez o seu dever. Aquilo que vai marcar a vida dos nossos filhos é o que nós somos para eles, aquilo que nós formos com o nosso ser, com o nosso corpo, com a nossa essência. Não são as coisas. E se a gente acha que quanto mais coisa a gente der, mais os nossos filhos vão nos amar, é mentira. Porque nossos filhos não podem enxergar a gente como os fornecedores, os provedores. Nós somos mais do que isso. E é isso que nós queremos pedir a Jesus hoje. Jesus, coloca cada um de nós na nossa missão de ser pai, ser mãe. Que a gente não fique triste quando o nosso filho se decepciona com a gente. Que a gente possa, muitas vezes, chorar na frente dos nossos filhos. Pedir perdão. Que ele possa ver, muitas vezes, que a gente errou. Porque a gente não é perfeito, mas a gente se ajoelha, reza e pede perdão. Para que ele possa um dia também não ter vergonha de pedir perdão. Não ter vergonha de errar e levantar. Jesus, nós não somos perfeitos. Nós erramos todos os dias com os nossos filhos. A gente chora, Jesus, porque a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria. A gente se cansa. Mas Jesus, aqui na sua fonte, Senhor, aqui no Santíssimo Sacramento, vem nos abastecer. Vem nos dar força, Senhor. Vem nos dar força quando o nosso corpo não quer mais. Quando o nosso corpo está cansado de tanto dizer a mesma coisa para os nossos filhos, Senhor. Vem no desafio de cada família que é particular, Senhor. Nenhum desafio familiar é igual, Senhor. Vem fortalecer, Jesus, cada um dos nossos filhos. Desde o ventre, Senhor, até os filhos que já têm filhos. Até os netos, Senhor. Vem fortalecer, Senhor. E o Senhor também, essa noite, Ele toca em muitos pais, de adolescentes, até de adultos, e que por tantos motivos, muitas vezes já pensaram até em desistir. Mas hoje o Senhor está vindo em auxílio, está vindo em socorro, pais, de vocês. Não é porque seus filhos já são grandes, adolescentes, adultos, que eles não precisam desse Deus, desse céu. Dobra o seu joelho, entrega para o Senhor, porque hoje o Senhor está dando a graça, está curando, está vindo libertar muitos filhos que se desviaram para a esquerda, se desviaram para a direita, e os pais não sabem mais o que fazer. Mas hoje o Senhor está libertando, está trazendo de volta esses filhos. Tenha a certeza que hoje o seu filho está sendo resgatado. E você também que nos acompanha, olhe para Jesus agora, entregue esse seu filho, porque hoje o Senhor está o trazendo de volta. Às vezes até filhos casados, que já têm a sua família, o Senhor está alcançando, o Senhor está trazendo de volta. E nunca desista, porque o Senhor, Ele nunca desiste de nós. Mesmo rebeldes,
Mesmo muitas vezes a gente caindo, o Senhor sempre nos acolhe. Assim nós devemos ser com os nossos filhos. Nunca, nunca desistir. E o Senhor está dando também todo o equilíbrio para pai, para mãe, assim como foi colocado na pregação, né? Daquela hora que o pai fica bravo, ou a mãe fica brava por demais, e acontece aquela discussão, aquilo tudo na frente dos filhos. E hoje o Senhor está dando todo o equilíbrio para a hora que o pai se exaltar, ou para a hora que a mãe também se exaltar, vai acontecer aí o equilíbrio. Não vai mais existir discussão na frente dos filhos, das crianças, nem dos bebês. Porque mesmo as crianças no seu ventre, já sentem a discussão dos pais, a instabilidade no amor, na afetividade entre o pai e a mãe. Então hoje o Senhor vem dar todo o equilíbrio nessa área. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo, te bendigo, Senhor, por toda essa tua graça, Senhor. E eu quero entregar também, Jesus, o pedido da Nádia, a Nádia lá de Caçapava, que pede pela educação dos seus filhos, pela sua família, pede pela sua mãe, que está com depressão, Senhor, e pela conversão do esposo e do filho. Essa mãe, Senhor, está pedindo hoje pela sua família, Senhor, pelo esposo, pelo filho. E pode ter certeza, Nádia, que nada desse seu pedido, nenhuma lágrima dessa sua que está sendo derramada é em vão, minha irmã. Nenhuma. Porque o Senhor está colhendo cada uma, está enxugando. E tenha certeza que o Senhor vai realizar esse milagre na sua casa, na sua família. E vocês ainda vão testemunhar isso como família. Você, o seu esposo e o seu filho. Não desanime, porque é o Senhor que está. É o Deus dos deuses, é o nosso Deus, é o Deus do impossível. O que para nós é impossível, para Deus não é. Ele realiza. E Ele já está realizando, querida, aí, na sua casa, na sua família. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por tantas famílias que o Senhor está libertando nesse momento, Senhor. Dando todo o equilíbrio, Senhor, entre pai e mãe, Senhor. Entre os pais na educação dos filhos, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Quantos de nós aqui hoje, Senhor? Quantos da nossa comunidade, Senhor, que hoje estamos tendo essa graça, Senhor, do equilíbrio na nossa afetividade, Senhor, do resgate do amor, Senhor. Como o Senhor colocava que o mais importante é o amor na pregação. E esse amor está sendo derramado, Senhor, em abundância no seio das nossas famílias, Senhor. Muito obrigada, Jesus. É o Rei que à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. É o Rei que à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus,
vem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei que à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante dos Reis dos Reis, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom, né? Adorar o Senhor. Louvado seja realmente Ele, a sua presença. Podemos sentar para alguns breves comunicados, né? Que alegria poder estarmos juntos hoje nesse grupo de oração.